Em dezembro de 2025, o mundo assistiu a algo que ninguém esperava. A China não apenas advertiu Taiwan contra provocações, ela começou a cercar o território. Simultaneamente, sancionou um ex-general japonês de alta patente. O motivo? Ligações com Taiwan. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Pense bem no absurdo da situação. Os Estados Unidos, que por décadas garantiram a segurança da Ásia-Pacífico, estão se retirando. Não é uma retirada gradual, é uma retirada estratégica e calculada. Enquanto Washington se concentra em seu próprio hemisfério, algo muito maior está acontecendo no Oriente. Analistas de inteligência detectaram padrões perturbadores nas movimentações chinesas. Não são testes aleatórios, são movimentos militares coordenados, precisos e deliberados. Cada ação marca um novo limite geopolítico. Cada sanção sinaliza que Pequim está tomando o controle da região. Mas por que agora? A resposta começa com uma retirada que ninguém viu vindo. Os aliados americanos, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, estão começando a duvidar. Duvidam se podem contar com Washington, duvidam se conseguem se defender sozinhos. E essa dúvida é exatamente o que a China está esperando explorar, porque quando os aliados americanos começam a vacilar, tudo muda. Aqui está a pergunta que ninguém consegue responder sem desconforto. Será que o Japão realmente foi insensato em desafiar a China achando que teria respaldo de Trump? Aliás, você confia em Donald Trump? Aproveite e me fala se o presidente americano está ajudando ou atrapalhando o seu país. Não tenha medo de responder, aqui você pode pensar livremente, sem censura. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curte muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Pequim não está apenas advertindo Taiwan. Está fazendo declarações públicas de que a questão de Taiwan não admite interferência estrangeira. Tradução: qualquer apoio americano será considerado uma agressão direta. Qualquer suporte japonês será punido. Qualquer hesitação será interpretada como fraqueza. Os limites estão sendo redesenhados em tempo real. A sanção contra o ex-general japonês Shigeru Iwasaki não é casual. Ele participou de movimentos militares em Taipei, jogos de guerra que imaginavam um ataque chinês em 2030. Pequim viu isso como uma provocação, uma mensagem clara. Até mesmo ex-militares japoneses não podem colaborar com Taiwan sem consequências. O alcance do poder chinês é impressionante. Enquanto isso, na Coreia do Sul, algo igualmente perturbador está acontecendo. 6 ex-ministros da unificação de governos liberais divulgaram uma declaração conjunta. Eles se opõem à política atual do governo. Isso significa que até mesmo líderes que buscavam diálogo com o Norte estão questionando a direção, divisão, incerteza, exatamente o que enfraquece aliados. A retirada americana não é apenas militar, é psicológica, é estratégica. Quando os aliados começam a questionar se podem contar com Washington, eles começam a buscar alternativas. Alguns pensam em negociar com Pequim, outros em se armar independentemente. Nenhuma opção é boa. Todas levam ao mesmo lugar: fragmentação da Aliança Ocidental na Ásia. Mas aqui é onde a história fica realmente perturbadora, porque enquanto os americanos se retiravam, algo muito maior estava acontecendo nos laboratórios de armas. Os Estados Unidos não estavam dormindo.
Estavam correndo desesperadamente para recuperar terreno perdido. E o que eles desenvolveram é assustador. Em dezembro de 2025, detalhes sobre o míssil Dark Eagle foram revelados. Alcance de 3.500 km, velocidade hipersônica, tempo de voo de 20 minutos para atingir qualquer alvo. Mas aqui está o problema: os Estados Unidos estão anos atrasados. A China e a Rússia já têm tecnologia similar, talvez superior. O Dark Eagle não é apenas uma arma, é um sinal de desespero. Os Estados Unidos sabem que estão perdendo a corrida armamentista, sabem que seus aliados estão duvidando, sabem que a Ásia está se tornando um tabuleiro onde eles não controlam mais as peças. Então estão testando desesperadamente. A Força Espacial dos Estados Unidos anunciou testes de mísseis nucleares noturnos na Califórnia, lançamentos de ICBMs através do Pacífico. O governo disse que não tinha relação direta com os novos planos de testes nucleares de Trump. Mas por que negar algo que ninguém perguntou? Essa negação é uma confissão. Há mais acontecendo nos bastidores. Pense bem, você realmente acredita que esses testes são defensivos? Ou são preparativos para um confronto que Washington sabe que pode perder? A linguagem técnica, os números precisos, a velocidade, tudo isso cria uma sensação de informação privilegiada. Como se o governo estivesse dizendo: estamos preparados, estamos prontos. Mas será que estão? Mas então, enquanto os Estados Unidos testavam desesperadamente, algo muito mais coordenado estava acontecendo do outro lado do mundo. Porque a Coreia do Norte não estava dormindo. Nem a China, nem a Rússia. Eles estavam construindo algo juntos. Uma aliança ofensiva. Uma parceria que não é acidental, mas calculada. A Coreia do Norte apresentou o míssil hipersônico Hwasong-11 em meio a tensões regionais crescentes. Esse não é um teste aleatório, é uma demonstração de força, é um sinal de que Pyongyang não está isolada, está integrada a uma rede maior de poder, uma rede que inclui China e Rússia, uma rede que está crescendo enquanto o Ocidente se fragmenta. Aqui está o detalhe que a mídia tradicional não enfatiza. Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, foi fotografada com um celular dobrável de última geração, apesar das sanções ocidentais que supostamente isolam a Coreia do Norte, apesar dos bloqueios econômicos, apesar de tudo, ela tem acesso à tecnologia de ponta. Isso não é coincidência. As sanções ocidentais contra a Coreia do Norte não apenas falharam, foram completamente ignoradas. Não é apenas tecnologia de consumo, é um símbolo de que a Coreia do Norte está prosperando enquanto o Ocidente acredita estar isolando-a. Enquanto o Ocidente celebra suas próprias medidas punitivas, Pyongyang ri, porque ela não está sozinha, tem aliados poderosos. A Coreia do Norte se tornou uma fábrica de armas nucleares e letais. Não é um ator independente, é uma peça em um tabuleiro muito maior. Rússia e China a usam para testar tecnologias, para expandir capacidades, para desafiar o Ocidente sem assumir risco direto. Cada teste balístico norte-coreano é um teste para Pequim e Moscou. Cada movimento é coordenado. Mas enquanto isso acontecia, algo igualmente perturbador estava se desenrolando na região. Porque a instabilidade não era apenas entre potências nucleares, estava se espalhando para aliados menores. E quando aliados menores começam a entrar em conflito, tudo fica mais caótico, tudo fica mais difícil de controlar. E é exatamente assim que impérios caem. A Tailândia começou a considerar bloquear exportações de combustível para o Camboja. Não é uma disputa comercial comum. É uma escalada de um conflito fronteiriço que vinha crescendo desde maio. Movimentos militares tailandeses discutiram pedir à marinha para ser vigilante contra navios. Isso é uma guerra econômica, uma guerra que afeta toda a região. Primeira morte civil foi reportada. 26 pessoas já morreram nos confrontos. Cidades inteiras foram evacuadas.
A Tailândia declarou toque de recolher ao longo da costa. O Camboja fechou cruzamentos fronteiriços. Isso não é um conflito localizado, é uma instabilidade regional que se expande. E quem se beneficia com isso? China e Rússia. Enquanto o Ocidente está distraído com conflitos regionais menores, o eixo China-Rússia-Coreia do Norte está consolidando poder. Não é acidental, é estratégico. Eles sabem que quanto mais caótica a Ásia ficar, menos capacidade o Ocidente tem de responder, menos capacidade os aliados americanos têm de coordenar defesa. É um jogo de xadrez muito maior. Os Estados Unidos lançaram a iniciativa Pax Silica, uma aliança de 8 nações para controlar a cadeia de suprimentos de chips e tecnologia de IA. Japão, Coreia do Sul, Singapura, Austrália, Israel, Holanda, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Parece impressionante, parece coordenado, mas é reativo, é defensivo, é uma resposta desesperada a um avanço que já está acontecendo. Aqui está o ponto-chave dessa história. A Pax Silica é frágil. Seus membros têm interesses conflitantes. Alguns dependem economicamente da China. Alguns têm suas próprias preocupações regionais. Alguns duvidam se os Estados Unidos realmente vai protegê-los. Enquanto isso, o eixo China-Rússia-Coreia do Norte é coeso, é ofensivo, é coordenado. Quem você acha que vai vencer essa guerra? A Coreia do Norte não é apenas uma fábrica de armas para a Rússia e China, é um laboratório, um lugar onde tecnologias são testadas sem que o Ocidente possa responsabilizar Pequim ou Moscou diretamente. Cada teste balístico é uma lição. Cada fracasso é uma oportunidade de aprender. Cada sucesso é um passo em direção a uma superioridade que o Ocidente não consegue acompanhar. Enquanto isso, os Estados Unidos estão focados em seu próprio hemisfério. Retirada da Ásia, foco na América Latina, foco na Europa, foco em si mesmos. Isso deixa um vácuo gigantesco. E a natureza não tolera vácuos. Alguém vai preenchê-lo. E essa alguém é a China, acompanhada por Rússia e Coreia do Norte. Taiwan não está apenas cercada militarmente, está cercada diplomaticamente. Pequim está marcando território, está dizendo ao mundo: Taiwan é minha, qualquer interferência será punida. Japão recebeu a mensagem, Coreia do Sul recebeu, até mesmo aliados americanos menores receberam. O cerco não é apenas militar, é psicológico, é estratégico. A advertência da China a Taiwan contra provocações não é uma advertência casual, é um ultimato, é uma linha na areia, é uma declaração de que Pequim está pronto para agir, que está pronto para tomar Taiwan se necessário, que está pronto para desafiar qualquer interferência americana, porque Pequim sabe algo que o Ocidente ainda não aceitou completamente. Os Estados Unidos estão se retirando. Mas aqui é onde tudo se conecta, porque essa retirada americana não é apenas sobre militar, é sobre poder, é sobre quem vai dominar o século XXI, é sobre qual sistema vai prevalecer, o ocidental ou o oriental. E enquanto o Ocidente está fragmentado, discutindo internamente, duvidando de si mesmo, o Oriente está unido, está focado, está avançando. Os europeus têm suas próprias preocupações. Preocupam-se com a Rússia na Europa, preocupam-se com a segurança energética, preocupam-se com sua própria sobrevivência. Os asiáticos têm preocupações diferentes. Mas ninguém sabe se pode contar com Washington. Essa fragmentação é exatamente o que enfraquece o Ocidente. Enquanto isso, China, Rússia e Coreia do Norte estão unidos em objetivo. A guerra dos chips não é apenas sobre tecnologia, é sobre poder econômico, é sobre quem controla a inteligência artificial, é sobre quem controla o futuro. A Pax Silica é uma tentativa desesperada de manter o Ocidente relevante, mas é uma tentativa que chega tarde, muito tarde. A China já está à frente em muitos aspectos e continua avançando.
Enquanto isso, a Coreia do Norte está se tornando cada vez mais sofisticada. Seus mísseis estão mais rápidos, seus sistemas de defesa estão mais avançados, sua integração com Rússia e China está mais profunda. Ela não é mais um ator isolado, é parte de uma máquina de guerra coordenada, uma máquina que está testando limites, uma máquina que está se preparando para algo muito maior. Os líderes sul-coreanos que questionam a política atual do governo estão certos em se preocupar, porque a Coreia do Sul está em uma posição impossível. Ao norte, a Coreia do Norte armada até os dentes. Ao sul, uma aliança americana que está se retirando. Ao oeste, a China que está avançando. A Coreia do Sul está sendo espremida e não há espaço para escapar. Mas aqui está o verdadeiro horror dessa situação, porque tudo que vimos até agora, as advertências, as sanções, os testes, os conflitos regionais, é apenas o começo. É apenas o primeiro movimento em um jogo muito maior. Porque enquanto o Ocidente estava distraído, algo muito mais fundamental estava mudando. A ordem mundial estava sendo reescrita. Ninguém fala sobre isso na mídia tradicional, mas os fatos estão lá. A China está cercando Taiwan. O Japão está sendo punido por suas ligações com Taiwan. A Coreia do Sul está questionando sua aliança com os Estados Unidos. A Tailândia e o Camboja estão em conflito. Os Estados Unidos estão testando desesperadamente novas armas. Tudo isso está acontecendo simultaneamente. Tudo isso é coordenado. A retirada americana não é uma derrota. Ainda não. Mas é o começo do fim da hegemonia americana na Ásia-Pacífico. É o reconhecimento de que Washington não consegue manter seu império global. É uma aceitação de que o poder está se deslocando. E quando o poder se desloca, tudo muda. Alianças se quebram, novos arranjos surgem, o mundo se reorganiza. A pergunta que ninguém consegue evitar é: qual será o papel dos aliados americanos nesse novo mundo? Taiwan será conquistada? O Japão será forçado a negociar com a China? A Coreia do Sul buscará independência? Qual será o futuro da Ásia-Pacífico quando a proteção americana não estiver mais disponível? Essas não são perguntas teóricas, são questões que estão sendo respondidas agora. O Dark Eagle, os testes nucleares, os mísseis hipersônicos, tudo isso é uma tentativa dos Estados Unidos de manter relevância, mas é uma tentativa que chega tarde. Porque enquanto os Estados Unidos desenvolvem novas armas, a China está desenvolvendo novas estratégias. Enquanto os Estados Unidos testam, a China está implementando. Enquanto os Estados Unidos planejam, a China está agindo, e a ação sempre vence o planejamento. A Coreia do Norte com seu celular dobrável, seus mísseis hipersônicos, sua integração com China e Rússia, tudo isso é um símbolo de que o isolamento ocidental falhou, um símbolo de que as sanções não funcionam, um símbolo de que o Ocidente não consegue controlar o que acontece fora de suas fronteiras. E esse símbolo é perturbador para qualquer um que entende geopolítica. Pense bem no que isso significa. A Coreia do Norte, um país que supostamente está isolado, está prosperando, está inovando, está se armando, está se integrando a uma rede de poder que inclui Rússia e China. Enquanto isso, os aliados da Aliança Ocidental estão duvidando, estão se fragmentando, estão buscando alternativas, a balança de poder está se deslocando e ninguém parece estar fazendo nada para impedir. A sanção contra o ex-general japonês Iwasaki é mais do que uma punição, é uma mensagem, é um aviso, é uma declaração de que Pequim está disposto a punir qualquer um que se alinhe com Taiwan. Qualquer um, não importa se é um ex-militar, não importa se é um aliado histórico, Pequim está redesenhando as regras e está fazendo isso com confiança, né? Enquanto isso, a iniciativa Paxílica tenta construir uma defesa. Mas uma defesa é sempre mais fraca do que um ataque coordenado. Os membros da Paxílica têm interesses diferentes. Alguns querem focar em chips, outros em minerais críticos. Alguns têm dependência econômica da China. Alguns têm suas próprias preocupações regionais. Não é uma aliança coesa, é uma coalizão frágil. O conflito Tailândia-Camboja não é apenas sobre fronteiras, é sobre influência, é sobre quem controla a região.
E enquanto os dois países lutam, quem se beneficia? China e Rússia. Eles ganham tempo, eles ganham espaço, eles ganham oportunidade de consolidar poder enquanto o Ocidente está distraído com conflitos menores. É estratégia, é manipulação, é geopolítica em seu nível mais puro. A fragmentação da Aliança Ocidental na Ásia não é um acidente. É um resultado previsível de uma retirada americana. Quando o protetor se vai, os protegidos começam a duvidar, começam a buscar alternativas. Alguns negociam com o inimigo, alguns se armam independentemente, alguns buscam neutralidade. Nenhuma opção é boa, todas levam ao mesmo lugar: enfraquecimento do Ocidente. Os 6 ex-ministros sul-coreanos que se opõem à política atual estão certos, porque a Coreia do Sul está em uma encruzilhada. Pode continuar confiando nos Estados Unidos, pode buscar negociação com o Norte, pode tentar independência, mas qualquer escolha que fizer terá consequências. E todas as consequências parecem levar a um futuro menos seguro, menos previsível, menos controlável. A advertência da China a Taiwan não é uma ameaça vaga, é específica, é calculada, é baseada em uma avaliação clara de que o Ocidente não consegue defender Taiwan, que os Estados Unidos estão se retirando, que o Japão está sendo punido por suas ligações com Taiwan, que a Coreia do Sul está duvidando, que a Tailândia está em conflito, que o Ocidente está fragmentado, portanto, o momento é agora. Enquanto isso, os testes nucleares americanos continuam. Os mísseis hipersônicos são desenvolvidos. A Paxílica é lançada. Tudo isso é uma tentativa de manter a ilusão de que o Ocidente ainda está no controle. Mas são apenas tentativas, são reações, são respostas a movimentos que já foram feitos. E quando você está apenas reagindo, você já perdeu a iniciativa. A Coreia do Norte como fábrica de armas para a Rússia e China não é uma teoria conspiratória, é um fato, é documentado, é observável. Cada teste balístico, cada desenvolvimento de míssil, cada avanço tecnológico, tudo isso é parte de uma estratégia coordenada. Tudo isso é um passo em direção a um novo mundo onde China e Rússia dominam a Ásia, enquanto Estados Unidos estão focados em sua própria região. Pense bem no que isso significa para o futuro. Se a China conseguir cercar Taiwan sem resistência ocidental significativa, qual será a próxima? O Japão? A Coreia do Sul? As Filipinas? Onde termina a expansão chinesa? E quando termina, qual será o papel do Ocidente? Qual será o papel dos aliados americanos? Qual será o papel de países como Brasil, Índia, México? O mundo está sendo reorganizado e ninguém parece estar no controle. A retirada americana não é apenas estratégica, é existencial. É uma aceitação de que o Ocidente não consegue manter sua hegemonia global. É um reconhecimento de que o poder está se deslocando para o Oriente. É uma admissão de que o século XXI não será americano, será chinês, será russo, será de um novo eixo que está se formando enquanto falamos. Os aliados americanos na Ásia estão começando a entender isso. Taiwan sabe, o Japão sabe, a Coreia do Sul sabe, Singapura sabe, Filipinas sabe. Todos eles estão começando a fazer cálculos, começando a pensar em como sobreviver em um mundo onde os Estados Unidos não estão mais lá para protegê-los. Começando a buscar alternativas, começando a negociar com a China, porque a China está vencendo. A iniciativa Paxílica é uma última tentativa de manter o Ocidente relevante. Mas é uma tentativa que chega tarde, muito tarde. A China já está à frente em muitos aspectos, já está controlando cadeias de suprimento, já está integrando tecnologia, já está se tornando indispensável para a economia global. Enquanto isso, o Ocidente está se fragmentando, está se enfraquecendo, está perdendo. O que está realmente acontecendo nos bastidores é uma reorganização completa da ordem mundial. Não é acidental, não é caótico, é calculado, é estratégico. É parte de um plano que foi desenvolvido há anos. Cada movimento, cada teste balístico, cada sanção, cada retirada dos Estados Unidos
é um passo em direção a um novo mundo. Um mundo onde China e Rússia dominam. Um mundo onde o Ocidente é secundário. A pergunta que fica é: quando os americanos acordarem para essa realidade, será muito tarde. Quando os aliados americanos finalmente aceitarem que não podem contar com Washington, será que conseguirão se defender sozinhos? Quando a China tomar Taiwan, qual será a resposta ocidental? Qual será o preço que o mundo pagará por essa transição de poder? Ninguém sabe, mas todos estão começando a sentir que algo muito grande está mudando. Os movimentos que não aparecem na mídia tradicional são os mais importantes. Os testes nucleares que o governo nega ter relação com a política. Os testes balísticos norte-coreanos que são minimizados. Os conflitos regionais que são ignorados. As sanções que não funcionam. As alianças que se fragmentam. Tudo isso está acontecendo. Tudo isso está mudando o mundo. E ninguém está falando sobre isso. Difícil acreditar que foi coincidência. Que o Dark Eagle foi desenvolvido exatamente quando a China estava cercando Taiwan, que os testes nucleares foram agendados exatamente quando a Coreia do Norte estava testando seus mísseis, que a Pax Sílica foi lançada exatamente quando a Aliança Ocidental estava se fragmentando. Não, nada disso é coincidência. Tudo está conectado, tudo faz parte de um padrão maior. O novo mundo que está se formando não será melhor ou pior do que o anterior, será apenas diferente. Será um mundo onde China e Rússia têm mais poder, onde os Estados Unidos têm menos influência, onde aliados americanos precisam se adaptar, onde a segurança não é garantida, onde o futuro é incerto, mas será um mundo real, um mundo baseado em fatos, um mundo onde o poder flui para onde está a força. A história não admite improviso. Cada movimento tem consequências, cada retirada abre espaço, cada dúvida enfraquece, cada fragmentação facilita. E enquanto o Ocidente está fragmentado, duvidando, se retirando, o Oriente está avançando, está consolidando, está preparando, está construindo o novo mundo. E quando esse novo mundo finalmente emergir, será tarde demais para o Ocidente reagir. Então voltamos à pergunta que você não consegue responder sem desconforto. Será que o Japão realmente foi insensato em desafiar a China, achando que teria respaldo de Trump? Aliás, você confia em Donald Trump? Aproveite e me fala se o presidente dos Estados Unidos está ajudando ou atrapalhando o seu país. Não tenha medo de responder. Aqui você pode pensar livremente, sem censura. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.